Vamos chamar agora o Roberto, que é o nosso palestrante de hoje. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar e nos cuidar nessa noite. Nós trouxemos para fazer uma reflexão na noite de hoje dois textos que estão no livro Jesus no Lar, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Ney Lúcio. Os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho do culto cristão no lar. Segundo Ney Lúcio e psicografia do Chico, ele diz o seguinte: que povoara-se o céu de estrelas numa noite prateada de luar, e Jesus, instalado na casa de Simão Pedro, com muita bondade e amor, iniciou uma conversa sobre as leis sagradas. Eu imagino como estaria esse céu. Não dá nem para nós representarmos ali, porque eu imagino essa lua, esse céu estrelado, como estava naquela noite, porque ali ia se instalar pela primeira vez o culto do Evangelho no lar, através do Mestre Jesus. Então a gente não chega nem a imaginar como estaria esse céu para contemplar esse início do culto no lar. E o Mestre, então, ao redor da mesa, com os familiares de Simão Pedro, perguntou a Simão: Simão, o que faz o pescador quando leva ao mercado a pesca do dia? O apóstolo pensou e respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra o resíduo da pesca. Novamente, Jesus perguntou a Simão: e o oleiro, o que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro e dá forma a que deseja. Novamente, Jesus perguntou a Simão: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho a que se pretende? Pedro informou: lavrará a madeira, usará o serrote, o martelo e o formão, e assim vai aperfeiçoar a peça bruta. E Jesus então disse: Simão, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola das almas. A casa do homem é a legítima exportadora dos caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira, ou sem melhorar essa madeira, ou dar forma a ela, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, Simão, começa sobre as telhas que nos acolheu. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai Celestial que nos parece distante? Jesus, com amor, prosseguiu: acendamos aqui, Simão, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela, Simão, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo através do celeiro e do solo, envia luz através do céu. Em razão disso, o Evangelho, Simão, não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores. Simão Pedro viu nos olhos do Mestre, humilde, ele disse: Mestre, seja feito como desejas, seja feito a tua vontade. Então Jesus, convidando os familiares de Simão Pedro, a palestra edificante e a meditação elevada, abriu na terra o primeiro culto no lar de que se tem conhecimento.
No capítulo seguinte, é uma continuação, né? Ele fala da escola das almas. A sogra de Simão Pedro, logo que Jesus iniciou a atividade e fez uma explanação sobre as leis divinas, perguntou ao Mestre Jesus: Senhor, o que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para depois colhermos uma pesada carga de espinhos. No começo é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Jesus esclareceu: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes das lentilhas antes de servi-la à refeição? Ela respondeu: naturalmente levo-as ao fogo para que se façam cozidas e depois vou temperá-las, deixando-as agradáveis ela para o consumo. Pretende servir pão cru à mesa? O mestre indagou a sogra de Pedro. De modo algum. Antes do consumo caseiro, antes de servir, compete-me levá-lo ao calor do forno. O divino amigo então considerou e falou para todos aqueles que estavam na casa: há um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, o cadinho santo ou o forno preparador, o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, é recurso espiritual para cada um de nós. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos nas lutas renovadoras. É no lar que encontramos, entre aspirações e tendências que não são nossas, são de todos que convivem, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos dentro desse lar são naturais. Em seu círculo são lições que aprenderemos. Senhor, porém há criaturas que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas, que não cedem à ação ou ao calor do fogo? Jogo fora, porque podem ferir a boca daqueles que irão comê-las. Ocorre o mesmo com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual do cerebro do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, esses dois capítulos nos remetem a fazer reflexões. Quando Jesus pergunta a Simão Pedro, enfim, a todos que estavam ali, o que o pescador faz com o seu produto, como ele procede, o oleiro, o carpinteiro, ele nos coloca a pensar. Nós sabemos que Jesus, as palavras dele eram por comparações. Então, o que ele perguntava? Que todos nós, trabalhadores, seja o carpinteiro, seja o pedreiro, seja o motorista de ônibus, seja a professora, seja quem vai vir fazer exposição doutrinária, todas as profissões, o que nós queremos? Nós queremos prestar um serviço ou entregar um produto perfeito a quem vai usufruir desse produto. Qualquer produto em que o cidadão, o ser humano, está imbuído de concretizá-lo, de fazê-lo, ele quer entregar esse produto perfeito, para que quem vai usar, use de forma, além de correta, que tenha proveito para si. Então Jesus quis fazer essa comparação.
Agora, o que nós imaginarmos de que, se nós estamos falando de um produto para consumo, nós temos que tomar todo o cuidado e deixá-lo com qualidade, o que será de um bem mais precioso que o Deus Pai colocou na terra, que somos nós, os seus filhos, os espíritos, as almas? Que produto nós teremos que construir para entregar na sociedade de forma perfeita esse cidadão que nós vamos construir dentro do nosso lar, que tenha amor, que tenha caridade, que saiba se relacionar na sociedade, que saiba fazer com que a sociedade evolua. Então esse bem mais precioso é muito maior do que o carpinteiro oferece, do que o pedreiro oferece, do que o oleiro oferece. É um produto muito maior, ou um bem muito maior para a sociedade, porque é esse fim para que nós estamos aqui, para aprender, para nos educar, para evoluir, para progredir. Então imagine o cuidado que nós pais temos que ter com esse bem final que nós vamos entregar para a sociedade. Então o mestre ponderou essa situação. E ele fala que o berço doméstico, então, é a primeira escola da alma. A casa do homem é exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Imaginemos, meus irmãos, nossa família no lar, nós vamos entregar para a sociedade esse bem. Como nós queremos que o nosso filho ame lá fora se ele não vê amor dentro do lar? Como nós reclamamos lá fora se alguém nos corta no trânsito, se alguém atende nós mal numa loja, se o professor não educa corretamente o seu filho em termos de educação, se as pessoas não têm educação no dia a dia, se as pessoas não perdoam lá fora, como nós vamos reclamar se nós não passamos isso para o bem principal que foi colocado nesse lar, para que nós pudéssemos reeducar? Porque nós já tivemos várias encarnações e fomos colocados ali para reaprender. E como eu quero um bem tão precioso lá fora, se o meu filho nunca viu o pai fazer um carinho na mãe, a mãe fazer um carinho no pai, ou nunca dizer para o teu filho: eu te amo, filho, você é um homem de bem. Muitas vezes as famílias protegem seus filhos para serem os melhores lá fora, e se alguém falar alguma coisa para o meu filho, eu fico chateado, eu brigo. E por quê? Todos somos iguais, todos temos que ter a mesma oportunidade em todos os setores. Então nós, pais, somos responsáveis em potencial para que nós possamos produzir esse bem através da educação e jogá-los na sociedade, para que essa sociedade possa evoluir. E Jesus falou que essa sociedade só vai evoluir na medida que o lar também evoluir. Nós não podemos esperar uma presidente da República perfeita, os ministros, o prefeito perfeito, se o lar não se aperfeiçoar. Porque é no lar que nós aprendemos a não desviar a nossa conduta no bem. Então nós temos que, esse início no lar é o mais importante para todos nós. E aqui Jesus também coloca: se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se às vezes em 2, 3, 4 dentro de uma casa nós brigamos, não nos perdoamos, nos agredimos, não compreendemos, como eu vou sair lá fora e esperar que a grande sociedade haja da maneira do bem, se o bem precioso não foi preparado para isso? Como eu quero que essa sociedade esteja perfeita se o meu lar está decadente, destruído, e eu não consigo alavancar no amor e na caridade? E aí Jesus fala para a família de Simão Pedro: por que não instalar ao redor da sua mesa, Simão, a sementeira
da felicidade, porque o Ramatias tem que ser feliz, né? Então, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. O diálogo entre nós que habitamos aquele lar. O diálogo de fraternidade, de amor, de paz, de ensinamentos, de conduta. É isso que nós precisamos. Então nós temos que acender nessa nossa mesa do nosso lar essa conversação e o pensamento elevado, para que todos nós possamos aprender as leis desse Pai maior. E no segundo item, a reflexão em relação à reflexão, quando a senhora, a sogra de Simão Pedro, indaga ao Jesus, dizendo que no início de nós formarmos o nosso lar, existem promessas de amor, de paz, de compreensão. Beijos e abraços, meu amor, serei fiel para o resto da vida. Meu amor, eu te cuidarei, independente do que ocorra. Cuidarei dos nossos filhos, te amarei, te respeitarei. Construiremos uma família. E quando aparece a dificuldade, essas promessas saem pela porta, saem pela janela, e aí nós não compreendemos, nós não perdoamos, nós não entendemos. Muitos casais se separam, muitos filhos saem de casa. Então essa promessa, quem não conhece? Na hora do namoro, né? Tudo bem. E depois, no primeiro problema, a gente já não ama mais. A gente já não tolera mais. Então nós temos que repensar. Então quando ela indaga essa questão de que no início é tudo promessa de amor, e depois vira uma carga pesada de espinhos, é normal, meus irmãos. Porque nós estamos no lar, é uma escola. Nesse lar, como falou a Nelly no começo, eu lembro muito bem, que ali são reunidos os afetos e os desafetos. Aqueles que num passado remoto eu cometi algum erro, algum deslize, e hoje Deus bondoso, Pai de amor, nos coloca juntos para aprendermos a amar, fazendo que nós esqueçamos aquela conduta delituosa que tivemos no passado. Muitas mortes provocadas, muitas traições, muitas desavenças, muito roubo, tantas maledicências. Nós somos colocados nesse lar, frente a frente, esquecendo o passado e nos amando, nos compreendendo, buscando nos entender. Que Pai maravilhoso, bom, justo. É só assim que nós aprendemos às vezes a perdoar e amar, quando somos colocados juntos no mesmo barco para lutar e aprender. E aqui Jesus continua dizendo que o lar, então, é o cadinho santo ou forno preparador. E aqui embaixo, onde diz sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Todos os problemas de sofrimento e dores na nossa vida, meus irmãos, é para nós pensarmos, é para nós aprendermos, porque nós estamos num mundo de provas e pressões. Ainda o mal predomina no círculo terrestre. E aí nós aprendemos, quando alguém não nos perdoa por determinada situação, nós daí vamos aprender a perdoar, porque nós queríamos ser perdoados. Se alguém não nos cumprimenta, nós aprendemos a cumprimentar, porque nós queríamos ser cumprimentados. Se alguém não diz eu te amo, eu aprendo a dizer eu te amo, nem que seja a força. Depois se habitua, depois aprende. E se eu queria dizer que dissesse para mim
eu amo você, eu vou aprender a dizer. Se eu queria que me respeitasse, eu vou aprender a respeitar. E assim, meus irmãos, todos nós, nesse barco, nessa empreitada no nosso lar, vamos aprendendo, vamos nos burilando, vamos nos aperfeiçoando, como o carpinteiro mexe com a madeira, como o oleiro faz os seus vasos, os seus recipientes. E vamos nos melhorando e vamos progredindo, para um dia chegarmos lá na frente e comemorarmos a nossa vitória, a vitória do amor. E aí também Cristo fala, a sogra de Pedro fala que há criaturas nesse berço familiar que lutam, sofrem e não aprendem. E aí o Mestre Jesus diz que essa luta comum mantém a fervura do amor, porque um vai ajudar o outro. E aí ele fala, e aqueles que não aprendem? Né? Porque ninguém tem um irmão duro, um filho mais duro, um pai mais duro na casa. Temos, né? Então o que vai acontecer? Ali Jesus diz, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adulto. Claro que não é assim, né? Não vou pegar nós e jogar. Nós sabemos que nós vamos para as escolas de aprendizado, nós vamos para os umbrais da vida aprender através da dor e do sofrimento, e ali nós vamos tirar as energias negativas e vamos dar um passo a mais, e um dia nos reencontraremos. Mas Jesus usou a metáfora, serão como adultos, jogados por tempo indeterminado entre os detritos da natureza, até que aprendamos, até que nós possamos aprender as dificuldades e progredir. Essa é a grande lição que o Mestre nos deseja. Como nós falamos no culto no lar, a maioria faz o evangelho no lar. Pode levantar a mão aqui, não tem problema. A maioria faz o culto. Então, não é muito, não são muitos. Então vamos dizer para vocês o que é o evangelho no lar, meus irmãos. O evangelho no lar é uma reunião de famílias em horário certo e hora marcada, para que em conjunto nós possamos estudar o evangelho, saber o que Jesus deseja de nós, ou seja, através do evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa, pode ser a Bíblia, pode ser um livro de autoajuda, pode ser a realidade do nosso dia a dia. O meu filho me respondeu, não está aceitando as minhas considerações. Isso pode ser um diálogo na família, e se fazer um belo culto no lar, com todos juntos. André Luiz, no Missionário da Luz, fala que é o estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, interpretado à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com Deus. Mas, como eu digo, aqui nós estamos numa casa espírita, nós estamos falando do Evangelho, mas pode-se usar outro livro que seja de construção para a sociedade. A família é o núcleo básico da sociedade, onde reencarnam os espíritos a fim de continuar a sua evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos, que são necessários para o nosso crescimento espiritual. A nossa casa não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas, e eu diria, e dos espíritos simpáticos, amigos e familiares que às vezes, na maioria das vezes, estão ali nos acompanhando. A nossa casa, santuário doméstico, que se converte em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais, que nós vamos colher através das dificuldades, mas vamos aprender. Qual a importância do Evangelho? Eu cito assim, não é para dizer, não, o Roberto sabe, não. A gente cita para mostrar para vocês que não é da nossa cabeça que estamos falando sobre o Evangelho, apesar que a gente já aprendeu também, mas André Luiz fala, o Evangelho no lar não é somente um curso de iluminação interior, somente um curso para você melhorar. Ele também é um processo avançado de defesa exterior. O que quer dizer? Da casa.
pelas claridades espirituais que acendem em torno do nosso lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça de proteção. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Ali estão vendo, eu tentei trazer através de uma figura, a menina orando, essa proteção mesmo. São choques que se dão nos espíritos ainda que não aprenderam a amar, estão desequilibrados, que não deixam chegar para nos intuir em processos complicados. E a nossa casa, meus irmãos, é a mesma coisa. Ele se torna uma couraça de proteção, não só a sua, a dos vizinhos, porque a oração que nos liga com Deus, que está ali, vai proteger essa casa. André Luiz fala que o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E as entidades das sombras, digamos, os espíritos ainda desequilibrados, que não compreenderam o amor, que um dia vão compreender, experimentam choques de vulto. Realmente eles não conseguem se aproximar. Se vocês notaram na prece inicial, quando pedimos aos benfeitores amigos que protejam o centro, para que não se aproximem espíritos desequilibrados, é a mesma coisa. Receberão choques de vulto para não adentrarem, ainda sem compreenderem o amor e a paz. Quem participa do Evangelho? Todos da família. Mas não pode ser nada imposto, dizer assim, não, você vai, pega pelas mãos e leva. Não, convida. Se não for, meus irmãos, a mesma prece e oração que você está fazendo entre uma, duas, três pessoas, chegará até o outro que não está lá. Porque a oração assim é energias direcionadas ao quem você deseja, então vai alcançar. Aqui também falando das crianças, né? As crianças também podem participar. O que nós vamos fazer? Dependendo da palavra que você vai discutir, traz ao nível da criança, para o entendimento dela. Hoje nós temos evangelhos que o Maurício de Souza lançou, que é um gibizinho. Nós temos evangelhos infantis, livro dos espíritos, pode ser usado, mas exemplifique para que eles possam entender. Como é feito o evangelho? Uma prece inicial. Para quem a oração que a nossa amiga fez, a Juliana fez, o que ela fez? Nós fizemos um Pai Nosso depois, mas no início ela foi fazendo uma oração. O que é orar? É conversar com o nosso Pai maior. É dialogar com Ele. Pai, eu estou aqui, sou um errante, mas eu quero aprender, eu quero melhorar, me ajude. E eu me esforço, é um diálogo. Não precisa ter preces prontas, mas quem ainda não aprendeu a dialogar com o Pai maior, faça a oração do Pai Nosso, que ali se contém todos os itens necessários para uma bela oração, até porque foi o Mestre Jesus que nos ensinou. Então, primeiro uma prece inicial, depois uma leitura. Algumas famílias abrem aleatoriamente o livro, faz a leitura, em todas as páginas tem uma lição de amor, de verdades, e ali se discute aquela lição. Tem famílias que pegam desde o início do Evangelho, capítulo 1, e seguem uma sequência até o final, depois retornam, né? Pode pegar outros livros também. Ali eu coloquei a reunião pode ser enriquecida com poesia, histórias narrativas de fatos reais. No nosso dia a dia, quando nós falamos de amor, nós temos que falar do amor do nosso dia a dia, como nós vivemos esse amor. E vibração, o que é vibração? Quando eu penso em alguém, ou eu peço, gostaria que luz chegasse aos hospitais, aos desencarnados. O que eu estou fazendo? Eu estou pensando, eu estou vibrando para que aquela pessoa receba a minha oração, a minha energia de amor que vai chegar até ela. Nós vivemos mergulhados num mundo de energias e essa energia se desloca através do pensamento. E a prece de encerramento também, mesma coisa. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma conversa com o Pai pedindo proteção, né? Não tem problema, o importante é se aproximar desse Pai bondoso e misericordioso. Recomendações, eu estou terminando. 15 a 30 minutos no máximo.
Abster-se de manifestações espíritas para quem é médium, tem mediunidade, não é o objetivo. Pode-se colocar água para ser fluidificada ou magnetizada, e a gente toma no final, e ele vai ter os nossos remedinhos. E principalmente assiduidade e pontualidade. Se eu instituir 10 horas da manhã, pode chegar o pai, a mãe, convida eles para vir. Porque o importante é que os espíritos, meus irmãos, eles têm afazeres também. Eles não estão de asinha lá em cima, escutando harpa. Eles têm atividades. Então é bom quando nós marcamos o horário certo e dia, porque estarão os nossos mentores, os nossos amigos ali juntos conosco, os espíritos familiares, nos intuindo, nos ajudando, nos amando e dividindo a luz deles com a nossa. Aqui eu coloquei só que o Evangelho é bom fazer em voz alta, né? Porque a luz é para todos, é bom fazer não só em pensamento, porque ainda nós somos espíritos ainda um pouquinho atrasados, e às vezes nós sabemos ler o pensamento, mas é bom fazer em voz alta, né? E no final só quero dizer para vocês que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. E a vontade do Pai é que nós tenhamos famílias estruturadas, educadas no bem, no amor e na caridade, para que possamos levar esse bem maior do Pai para a sociedade, para que nós possamos evoluir todos juntos, que a sociedade vai evoluir através de cada lar. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer. A vontade do meu Pai é nós sermos progressistas. Que Deus abençoe. Desculpa, passei lá 1 minuto e meio. Que Deus abençoe. Tenham uma ótima semana, abençoados por Deus. Como eu não volto aqui antes do Natal, que tenha um Natal iluminado e que essa semente de amor brote no coração de cada irmão. Um grande abraço a todos.